Irmãos, que o Espírito do nosso Deus esteja sobre todos, neste momento e todos os dias da vida. Amém. Essa parábola que Jesus contou, dá para dizer que é uma citação até do texto do Antigo Testamento de Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7. Veja só o que diz lá em Isaías: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação, a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso. As parreiras de que Ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só se ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Deus plantou uma parreira, Deus plantou uvas, que era o povo de Israel, e o povo escolhido para ser uma grande nação. Mas não era para ser um povo que batesse no peito e dissesse: eu estou salvo e o resto que se danem. Não, eles deveriam ser uma bênção para as nações, eles deveriam produzir frutos dignos de um povo de Deus. Mas quando esse Deus veio para até aquele povo, o que encontrou? Ele esperava que encontrasse bons frutos, mas o que foi que encontrou? Encontrou somente frutos azedos. Muito mais que isso, todos os que foram enviados, os profetas que foram enviados a esse povo, foram mortos, porque não aceitaram a palavra do nosso Deus. Uma pergunta muito interessante nesse momento: quais eram os frutos que Deus esperava receber daquele povo? Vamos tentar fazer uma lista, imaginar. Deus esperava encontrar no povo uma fé, como diz o Salmo 128, um temor ao Senhor. Mas um temor sincero, nada de hipocrisia. Amor acima de tudo a Deus e ao próximo. Um povo que buscasse o reino de Deus acima de tudo e em primeiro lugar. Obediência a esse Deus. Obediência até no sentido de olhar para dentro de si e confessar os pecados. Quando nós confessamos os pecados, nós estamos sendo obedientes a Deus. Submissão à palavra do Senhor. O que Deus disse, Ele esperava que ouvir da parte do povo um amém. Assim seja. Um testemunho do poder de Deus, que os tirou do Egito, que fez passar pelo Mar Vermelho, que fez cair pão do céu e comer carne no deserto. Deus esperava que esse povo trouxesse ofertas com alegria,
com generosidade. Deus vai então até esse povo e o que ele encontra? Ele encontra uma idolatria, adoração a outros deuses. Na casa do seu povo, várias imagens de outros deuses. Deus encontra o ódio. Não as coisas do mundo, mas as coisas de Deus. Ele encontra frutos de um egoísmo, de uma ganância. Ele encontra crimes de morte. Ele encontra um povo que fazia o que não era direito. E sobre o povo um peso que não suportava. Quer dizer, aquele povo, em vez de serem uma bênção para as outras nações, eles estavam se tornando uma desgraça. O que Deus, o dono da vinha, faz então? Manda seus servos, os profetas. Mas que profeta? Ninguém queria ouvir profeta. Ele mandou os profetas para cobrar os seus frutos. Mas o que fazem com eles? Deus manda esses profetas para chamar a atenção. Mas esses profetas são apedrejados, são expulsos e muitos são mortos. E Deus, o dono da vinha, então vendo toda aquela situação, ele faz uma pergunta, diante do fato, o que eu vou fazer? Vou mandar meu filho, quem sabe obedecem, quem sabe eles vão ouvir o que o meu filho tem a dizer. O matam. Por quê? Com a intenção de ficar com a herança. Povo realmente egoísta que olha só para as coisas deste mundo. É lamentável. E a única coisa que eles vão herdar, que aquele povo, seria uma herança, uma condenação eterna. Sem o filho não há herança. Sem o filho somente vão encontrar castigo e um fogo que não se apaga mais. Jesus então cita o Salmo 118, versículo 22. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, a pedra angular. O que isso de fato significa? Um comentarista diz o seguinte: isso é uma importante indicação sobre a compreensão que Cristo tinha acerca da sua própria pessoa. O sentido principal, pedra de esquina, neste salmo é pedra superior, ou pedra de cobertura, a saber, a pedra cuidadosamente selecionada e perfeitamente amoldada, que completava um edifício. Eu não sei quantos pedreiros tem aqui, quantas pessoas já trabalharam como pedreiro, mas quando nós queremos construir, o que nós fizemos? Selecionamos bons tijolos, né? Principalmente se a construção é para ser nossa. Nós selecionamos o material. E então nós queremos que as pedras, os tijolos, fiquem bem sentados. E nós percebemos que um pedreiro responsável, ele vai fazer de tudo para construir e fazer uma boa construção. Uma construção que de fato não vai desabar sobre a cabeça das pessoas. Uma construção reta, bonita, que tenha um bom visual. Mas, será que essa pedra se encaixa nessa construção? Será que essa pedra tem como nós colocarmos aqui, para ela fazer parte desta construção?
Não. O que faríamos? O que um pedreiro faria nesta hora? Joga fora. Essa pedra não serve para essa construção. Pode abandonar. Joga no lixo, joga no entulho, enfim, faça qualquer coisa. Mas porque ela não serve para cá. Jesus é a pedra. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Mas rejeitaram por quê? Porque Jesus não se encaixava dentro do sistema político da época. Jesus não se encaixava dentro dos planos dos sacerdotes. Nós temos um plano, nós temos um caminho, e Jesus não se encaixa dentro desse plano. Dentro da nossa construção, Jesus não faz sentido. Então vamos jogar Jesus fora. Vamos rejeitar. Pode abandonar, porque nessa construção, naquilo que eu tenho proposto para a minha vida, Jesus não se encaixa. Só que quem escolheu essa pedra não são homens. Quem escolheu essa pedra foi Deus. E ele disse que os homens dele, que o seu povo, rejeitou a pedra. Mas a pedra que eles rejeitaram veio a ser a pedra principal. Aquela que segura o edifício. Aquela que firma o edifício. E ninguém vai tirar ela dali. E é interessante que o versículo diz assim: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Tudo que cair sobre a pedra que os construtores rejeitaram, vai ficar em pedaço. Imaginemos então aqui, cada um de nós sendo um copinho, eu e vocês, o ser humano todo, sendo um copinho. E aí, ele diz que todo aquele que se lançar contra a pedra, ir contra ela, vai ficar em pedaços. E o que seria isso? O que vocês acham que vai acontecer se eu bater esse copo nessa pedra? A intenção era quebrar a pedra. Não é assim? Cair sobre a pedra significa não crer em Jesus. Significa perseguir a sua palavra, querendo mudar os seus ensinamentos. Significa perseguir os que são enviados por Deus. Significa desprezar toda a obra que Ele fez para nos salvar. Coitado daquele que se lançar sobre essa pedra. Jesus proferiu esta parábola referindo-se ao povo de Israel e ao povo de Judá. No entanto, parece que Jesus está contando para nós essa parábola. Para mim e para vocês. Deus vem até nós, povo de Deus, para buscar os frutos da fé. Os frutos citados, até mesmo poderemos citar lá, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Estamos querendo dar a Deus os frutos do Espírito? Esta é a questão. Eu estou querendo dar a Deus os frutos que Ele quer colher em mim? Frutos de uma vida nova conquistada por Cristo. Como diz
A palavra do Senhor, aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Ora, se fomos revestidos de Cristo, estamos produzindo que frutos na nossa vida? Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, quer dizer, criados pela mão dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Fomos criados em Cristo, mas não para cruzar os braços e não produzir frutos dignos de um filho de Deus. Não fomos criados nele para continuarmos agindo como pessoas que não têm fé. Observemos uma coisa fundamental, importantíssimo para nós. Jesus não se encaixou dentro dos planos dos líderes religiosos e políticos daquela época. E eles tinham que dar um jeito nele. Parece que hoje não é diferente. Jesus não está mais se encaixando nos órgãos públicos. Qualquer coisa que se refira ao nosso Deus é tirado com um triste argumento de que o Estado é laico. É lamentável isso. Qualquer objeto que possa lembrar o nosso Jesus, o Salvador da humanidade, está sendo excluído. Orações estão sendo proibidas em certos locais já, e nas escolas também. Escolas estão tendo uma linha completamente ideológica. Jesus não está mais se encaixando nem aqui no Brasil. É só olhar. É só perceber, é só pensar um pouquinho. Jesus continua sendo uma grande pedra de tropeço, uma pedra que não se encaixa, uma pedra fora do plumo, uma pedra que os construtores vão rejeitar. Tudo por quê? Querem construir uma sociedade perfeita, justa, em paz, mas uma paz sem Deus. Hipocrisia. Nunca se alcança nada sem Deus. Deus está observando a sua igreja lá do céu. Que igreja Ele está vendo lá de cima? Que fruto Ele está colhendo? Doce? Ou Ele está vendo a sua igreja produzir frutos amargos aqui neste mundo? Que fruto Ele está vendo a sua igreja produzir lá do céu? Uma igreja que está tentando fazer o mundo entrar aqui dentro? Se é uma igreja que está tentando trazer o mundo aqui para dentro, então não é a igreja de Deus. Porque o mundo não se encaixa dentro da igreja de Deus. Uma igreja que está se adequando para que ninguém se sinta excluído, nós não estamos excluindo ninguém. E jamais vamos fazer isso, apenas pregar a verdade. Pregar a verdade para que as pessoas se arrependam, para que venham para Jesus. Nós temos que estar unidos em Cristo e não numa hipocrisia. Nós não estamos aqui para massagear o ego das pessoas e dizer está tudo certinho. Seguem a vida de pecado, que vocês estão certinho. Uma igreja que omite diante dos ataques que a palavra de Deus está sofrendo. Uma igreja que se cala.
quando crianças estão sendo abortadas, quando crianças estão sendo mortas, aonde está a igreja? E infelizmente muitos da igreja abortando. Enquanto não aparece barriga, então ninguém fica sabendo da situação. Uma igreja que está vendo a fé do coração dos filhos e das crianças sendo levada embora e se cala. Nós não podemos nos calar. Uma igreja que vê o nome de Deus sendo perseguido e profanado por escolas de samba que usam nosso dinheiro para profanar o nome do nosso Deus. E a igreja se cala. Que frutos? Estes frutos são frutos amargos, que não condizem com filhos de Deus. Quando em nossa parábola os lavradores mataram o filho do dono da vinha, nos versículos 15 e 16, e lançando-o fora da vinha o mataram, que lhes fará, pois o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ora, se a igreja hoje está deixando de fazer o seu trabalho, o que impede Deus de deixar essa igreja ir embora e dar ela para o outro? Dar o reino de Deus para outros, se a igreja, a sua igreja, não está produzindo os frutos que lhe são cobrados? Se as pessoas resolverem cair sobre a pedra, acontece isso aqui? Então, imagina o que vai acontecer quando diz a outra parte do versículo: e aquela sobre quem ela cairá será reduzido a pó. O que significa isso? Somos nós? Talvez a gente pense, não, eu não vou me lançar contra a pedra, vou ficar na minha, vou ficar quieto, mas não acredito. Então eu prefiro que a pedra caia sobre mim. E esse cair da pedra é juízo final. Se nós morrermos sem fé, irmãos, o que vocês acham que vai acontecer conosco? O que nós queremos? Que Deus bata no nosso ombro e nos aplauda? Se nós duvidamos dele, se nós não cremos, se nós não estamos produzindo os frutos dignos de filhos de Deus aqui no mundo? Queridos irmãos e irmãs, Deus diz: enviarei o meu filho. De fato, Deus cumpriu a promessa. Lá no Antigo Testamento, quando ele prometeu enviar o filho, ele enviou. O que fizeram com ele? O crucificaram. No alto daquela cruz, ele entregou a vida pela sua igreja, eu e vocês. Antes dele morrer, ele disse: está consumado. E esse está consumado para Satanás foi terrível, porque Satanás foi esmiuçado, virou pó. Ele sabe que não tem nenhuma possibilidade de vencer a igreja de Deus, porque ele mesmo afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O mundo sabe que não vai vencer. O diabo sabe que é um derrotado. E ele sabe que a igreja que se coloca aos pés da cruz, crendo em Jesus,
esse tem vida. Ele bebeu o cálice do sofrimento para nos dar o cálice da vida. Ele produziu bons frutos, frutos perfeitos para sermos criados nele. Criados para produzirmos frutos de um povo de Deus. Para sermos uma grande nação e um povo que leva Jesus ao coração de outros. Vamos viver esta fé. Não importa o que nossas autoridades façam. Não importa as leis que criam. A igreja não pode se calar. Permaneçamos fiéis para que aquele dia que ele vier lá nas nuvens, esse dia preparado por Deus para ser um dia especial, ouçamos do nosso Senhor: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino de Deus é do seu povo. Continue na fé, que nós seremos salvos, e somos salvos em Cristo Jesus. Amém.